Há um tempo atrás, óbvio, no tempo de Jesus Cristo, houve algo que é costumeiro, é algo que costuma acontecer na vida de toda pessoa ou de todo cidadão, enfim, de todo mundo. Todos nós temos desavenças, todo mundo tem problema de relacionamento, todo mundo acaba no decorrer de sua vida, em algum momento tendo algum tipo de desavença, de desentendimento um com o outro. Isso é normal, isso é comum. Não foi diferente na época de Jesus com os seus discípulos. Seus discípulos estavam com ele, e ali, num dado momento, eles estavam já querendo viver com algum tipo de contendas, exatamente por uma coisa que também é muito comum entre nós. Nós queremos saber quem é o mais importante, quem é o maior, quem é o melhor, quem fala melhor, quem se veste melhor, quem tem mais, quem tem menos, enfim. A gente está sempre nessa toada de disputar um com o outro alguma coisa, algum privilégio. E os discípulos de Jesus, sim, também estavam numa disputa de serem privilegiados por Jesus. Porque eles estavam caminhando com Jesus, vendo os prodígios feitos de Jesus. Eles queriam então saber como é que eles poderiam estar ao lado de Jesus, tendo uma preferência por Jesus, Bom, nós chegamos no capítulo 18 de Mateus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. E neste capítulo 18, nós encontramos logo no primeiro verso deste capítulo 18, a seguinte frase: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando aquilo que a gente acabou de falar aqui: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Diz o texto, na continuidade, no verso de número 2, que Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio destes discípulos e disse para eles: em verdade vos digo que se não se converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Este é um texto de comparação, assim como o próximo texto que nós vamos fazer a leitura, ainda no capítulo de número 18, que é, na verdade, o texto no qual nós queremos nos debruçar sobre ele nesta noite. Queria que você agora desse um salto aí para o verso de número 10, para que nós possamos fazer a leitura dos versos 10 ao verso de número 14. E agora sim eu vou pedir a sua participação, para que você faça a leitura junto comigo alternadamente. Versículos 10 a 14 deste mesmo capítulo 18, alternadamente. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai celeste. O meu filho do homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece a pergunta de Jesus? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa dela do que pelas 99 que não se extraviarem. Por favor, leiam 14 também. Assim, pois, não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém. Pedi que vocês lessem o 14, porque o 11 não valeu. O 11, ele não está nos melhores manuscritos bíblicos. Ou seja, se nós formos procurar em outras traduções, nós talvez não achemos
este versículo 11. Há traduções, inclusive, que coloca-se lá o 11, mas não tem palavra alguma. E quando nós olhamos para a transcrição em grego, nós não encontramos o versículo 11. Tá? Nós não encontramos esse versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Na verdade, a inserção deste versículo 11 que vocês leram, ela se dá exatamente por conta do texto de Lucas, no seu capítulo de número 19, onde lá no verso 10 de Lucas 19, existe também essa mesma frase, né? Este mesmo texto, onde Jesus está falando de Zaqueu, porque Zaqueu é um publicano que está recebendo Jesus na sua casa, e os fariseus, eles estão criticando Jesus, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu e está lá na casa de Zaqueu com a sua família ceando. E os fariseus e os escribas estão criticando Jesus, e Jesus então fala isso. Ele cita exatamente esta frase: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ou seja, pegaram-se este texto e inseriram, a sociedade bíblica inseriu esse texto também aqui nesse contexto da ovelha perdida, para falar aí dessa parábola, dessa narrativa que Jesus está fazendo. Mas isso não é nenhum problema, ele vem escrito em colchetes, já para que a gente consiga fazer essa interpretação e saiba exatamente disso que está acontecendo. O fato é que esse texto, esse versículo, também tem uma correlação com aquilo que a gente vai falar daqui a pouco. Que este verso, ele também faz parte desse contexto que nós estamos aqui trabalhando, ainda que não esteja escrito ali na narrativa de Jesus, ou melhor dizendo, descrito na narrativa de Jesus. Bom, o que nós queremos falar com os irmãos nesta noite? O que nós queremos falar com os irmãos nesta noite é que é necessário que, enquanto aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, nós possamos viver como cristãos. Certo dia, o apóstolo Paulo precisou responder isso, ou falar sobre isso aos Gálatas. E aí ele disse: agora, pois, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que Paulo estava falando para a igreja da Galácia era que Jesus era quem comandava, direcionava a sua vida. Que já não era mais ele, o próprio apóstolo Paulo, quem vivia neste mundo. Mas tudo aquilo, todas as ações, a maneira como ele vivia, expressava o próprio Cristo, o próprio Senhor. E é por isso que nós queremos nesta noite tratar sobre isso com os irmãos. Viver como cristão que está intrínseco ou ligado a este texto que nós acabamos de fazer a leitura dos versos 10 ao verso de número 14. Em primeiro lugar, é valorizar os pequeninos. Essa é a primeira coisa que a gente queria destacar nesse texto. Diz o texto: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Tenham cuidado de não desprezar a nenhum deles, pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. É claro que você sabe que os anjos, eles são mensageiros. E é claro que você sabe que nós, discípulos, nós, cristãos, somos homens e mulheres de oração. E é claro que você sabe que as nossas orações, elas chegam até o trono de glória do nosso Senhor a partir daquilo que a gente coloca diante do nosso Deus, e os anjos, eles levam isso em direção ao Senhor. Os mensageiros de Deus, eles têm essa função, esse trabalho, de não só anunciar
revelar, trazer uma mensagem para nós, né? Como o pastor faz no púlpito, como a própria palavra de Deus nos revela. Isso não é por conta nossa, mas porque o Espírito Santo abre os nossos olhos para entender. Mas é claro que os anjos do Senhor, eles estão ali para nos ajudar a ter esse entendimento, né? Para clarear para nós esse entendimento. E é claro, né? Como a gente vê também nas Escrituras Sagradas, esses mensageiros, em muitos momentos, eles nos protegem de circunstâncias difíceis, né? Eles tiram a gente de momentos ruins, de momentos difíceis, momentos danosos que nós poderíamos estar enfrentando. O que o texto está falando exatamente nesse primeiro momento é que nós precisaríamos valorizar os pequeninos, porque as orações destes pequeninos, elas chegam à face de Deus. Porque quem são estes pequeninos? Ora, Jesus disse isso no início desse capítulo 18. Muitas pessoas vão dizer assim, de forma indouta, né? Elas vão dizer, esses pequeninos são as crianças, elas são inocentes, elas não têm pecado. Não, isso é um engodo. As crianças, elas não são inocentes. As crianças, elas têm pecado. Porque senão não seria necessário elas também conhecerem a Cristo Jesus. Também não seria necessário que elas tivessem um encontro com esse Senhor. Também não seria necessário que elas fossem ensinadas na palavra desse Senhor. Portanto, elas têm pecado. Porque senão elas não teriam a maldade, muitas vezes, até mesmo de bater na face de seus pais, de fazer uma malcriação, de cuspir na face dos seus pais, ou de quem quer que seja, de puxar o cabelo de uma outra criança, de fazer uma maldade com uma outra criança. Não, não se trata aqui de uma inocência dos pequeninos chamados crianças, mas se trata aqui de outras características que as crianças têm, que não é a inocência, não é a falta de pecado, mas é a dependência. A criança, ela depende do adulto, ela depende naturalmente do seu pai ou da sua mãe. 2, da fragilidade. Uma criança é frágil. Se colocarmos uma criança aqui para disputar no braço comigo, ela vai ganhar. Não, ela vai perder. Acho que ela ainda perde ainda. Porque, sem dúvida, eu vou conseguir chutá-la, socá-la, machucá-la com a força que eu tenho de um adulto. Mas ela é frágil, ela é limitada. 3, a criança, ela está disposta ao aprendizado. Por isso, a Bíblia é clara em dizer: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é ensino adulto, não é ensino velhinho, não é ensino adolescente, jovem, ensina a criança, porque ela está muito mais disposta ao aprendizado do que qualquer outra fase do ser humano. 4, a criança, ela é tolerante. 5, ela é desprovida de preconceito. Vocês sabem que quem ensina as crianças a serem preconceituosas somos nós, né? A gente que ensina eles a fazer diferença dos outros. Mas por eles não têm isso. Para eles, as outras crianças são iguais a eles. Portanto, eles são tolerantes, eles não têm preconceitos, eles aceitam as diferenças. E é disso que Jesus está falando, é esta comparação que Jesus está falando e falando com os seus discípulos, que eles deveriam ser como crianças, eles deveriam ser dependentes, saber que tudo vem do Pai, eles deveriam ser pessoas frágeis, limitadas, reconhecendo que podem se quebrar, eles deveriam estar dispostos ao aprendizado, eles deveriam ser aqueles discípulos que querem de verdade aprender, e eles deveriam ser tolerantes uns para com os outros, respeitando a diferença uns dos outros, não sendo preconceituoso um com o outro. Os pequeninos,
Os humilhados ou os humildes são aqueles que sem Deus se sentem mortos numa sepultura. É isso, meus irmãos. Isso é ser como criança. Porque é exatamente disso que Deus está falando quando no verso de número 4 diz, no capítulo 18: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Aquele que for humilde o suficiente para se sentir sem Deus, uma pessoa morta, nula, este sim é o maior do reino dos céus. Muito bem, queridos, nós voltamos para o versículo de número 10 deste capítulo 18, onde o texto nos diz: tenham cuidado de não desprezar nenhum destes pequeninos, que nós já sabemos quem são. Estes pequeninos, eles precisam, ao invés de serem desprezados, valorizados. Porque desprezar neste texto é tratar com desdém. Desprezar alguém é tratá-lo com falta de respeito, falta de consideração. Desprezar alguém é julgar-se superior a esta pessoa, desprezando muitas vezes o sentimento que elas têm e se achando superior a estas pessoas. Muitas vezes nós desprezamos o nosso próximo porque não temos por ele ou por ela empatia, compaixão. Nós não nos envolvemos de fato com elas. Nós não percebemos e buscamos atendê-las em seus sofrimentos. Desmerecemos, desprezamos os seus sofrimentos. É disso que o texto está falando. Nós não podemos desprezar a qualquer um destes pequeninos que desta forma se comportam. Porque estes pequeninos, por serem humildes na presença de Deus, as suas orações se enxergam à face de Deus constantemente. Diferente, claro, daqueles que são altivos, soberbos, que se acham. Estas orações, infelizmente, não são ouvidas pelo Senhor. O desprezo aqui não é somente deixar de lado, irmãos, mas é sobretudo por embaixo. Se colocar ou colocar a outra pessoa abaixo de você. É disso que o texto está falando. É olhar para o outro como se ele fosse menor do que você. O texto aqui, ele não está falando de prioridade, quando a gente deixa as 99 no redil, no aprisco, e vai na direção daquela que se extraviou, que se perdeu. O texto, ele não está falando de prioridade, mas ele está falando de equidade, de igualdade no reino de Deus. Os discípulos de Jesus estavam brigando entre si para serem maiores, para terem mais destaque. Eles queriam de Jesus a proeminência. Eles estavam ali buscando em Jesus saber qual deles iria estar na presença de Jesus como sendo o mais importante para o Mestre. Se eu me comporto como um pequenino, quando eu valorizo os pequeninos, eu também estou, é claro, valorizando a mim mesmo. Mas se eu não faço isso, sequer eu sou reconhecido como discípulo de Jesus. Portanto, viver como cristão, em primeiro lugar, é valorizar os pequeninos. Porque aí eu me coloco como pequenino e, obviamente, eu me valorizo e, obviamente, o Senhor me valoriza. Em segundo lugar, viver como cristão é pensar como crente. Porque às vezes nós nos rotulamos como pequenos cristos, como cristãos, mas não pensamos de fato como crentes.
Do versículo 12 ao versículo de número 13 diz assim: o que vocês acham? É uma pergunta que Jesus vai fazer para começar a contar a sua parábola. E ele pergunta aos seus discípulos: o que vocês acham? Se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e sairá em busca da que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais contente por causa dessa ovelha do que pelas outras 99 que não se perderam. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos deixar de lado as 99 ovelhas. Ele não era a intenção. A gente viu aqui, acho que há 2 semanas atrás, ou na semana passada, não me lembro agora, mas a gente viu aqui a explicação sobre como se dava o pastor, o trato do pastor com as ovelhas nos redios, e nos apriscos. A gente viu aqui que há aprisco, que ele é um aprisco que está ali dentro de uma circunstância comunitária, onde vários pastores estão juntos ali, e há o aprisco solitário. Este é mais no alto das montanhas, onde o pastor faz ali um aprisco solitário para o seu rebanho, para que ele possa rapidamente ter uma ação ali rápida. É desse momento que o texto está falando, onde o pastor deixa as suas 99 ovelhas ali naquele aprisco solitário e vai na direção daquela que se perdeu. Irmãos, nós precisamos pensar como crente. Quando ele pergunta aqui o que vocês acham, na verdade ele está perguntando o que vocês pensam, o que vocês opinam, o que vocês creem de verdade. Pensar como crente é confiar que o Deus que proveu é o Deus que cuida. Porque talvez quando a gente olha assim, mas peraí, eu vou abandonar as 99, como é que elas vão ficar lá sozinhas? Nossa, eu vi meu rebanho todo, eu vou deixá-las lá e quem vai cuidar? Ora, o mesmo Deus que te deu essa provisão, o mesmo Deus que te deu esse rebanho, Ele vai cuidar. Crente de verdade tem plena confiança de que Deus é provedor, mas que também é cuidador. Se Deus te deu um casamento, irmão ou irmã, confia que Ele cuida. Ele está cuidando do seu matrimônio. Se Ele te deu um filho, uma filha, confia que Ele cuida. Não fica preocupado, mas ele não está na igreja, não está nos caminhos do Senhor. Não. Quem sonda, conhece o coração dele, quem está na proteção, no cuidado dele, é Deus. E eu quero dizer para vocês que agora, lá no cemitério, isso se confirmou aqui, porque a gente não tem como ficar 24 horas tomando conta dos nossos filhos. E essa palavra aqui se confirmou na boca do meu próprio filho. Ele disse que nesta noite, ele está trabalhando de noite, nesta noite, lá numa comunidade, que eu não vou dizer o nome dela aqui, mas lá numa comunidade, um bandido colocou fuzil na cabeça dele para matá-lo, porque ele havia ido dentro da comunidade para pegar uma passageira. Irmãos, esta é a situação que nós vivemos dentro da nossa cidade. Mas ele falou e disse: eu nunca implorei tanto assim, pai. Eu falei: rapaz, e aí aliás ele disse para ele, isso é fruto das nossas orações, toda noite a gente ora por você. E é verdade, nesse mesmo horário então que vocês deviam estar orando lá, que eu fui livre. O meu bandido me falou: eu vou te deixar sair porque é aniversário da minha filha hoje. Irmãos, se Deus te deu um filho, confia que Ele está cuidando desse filho, que Ele tem o melhor para ele. E que no tempo certo, Ele há de voltar para o redil, para o aprisco das ovelhas, para ser um adorador, um glorificador, um exaltador do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Se Deus te deu um emprego, irmão, um sustento, confia que Ele está cuidando. Deixar Deus cuidar das coisas que Ele mesmo nos deu não é desleixo, mas é demonstração de fé, de crença, de pensar como crente, de viver como cristão.
Pensar como crente, irmãos, é acreditar que perdas podem ser revertidas. Não é porque Deus não nos deu ou nos deu algumas coisas que estas não poderão se perder, irmão. Se a gente pensar assim, é bobagem, é balela, né? Eu sempre digo que uma grande igreja chegou à fé, né? Podemos dizer assim, proclamando exatamente isso: venha para esta igreja e pare de sofrer. Isso é uma mentira, é um engodo. Nós continuaremos tendo sofrimentos nesta vida. Portanto, ainda que venham perdas, estas perdas poderão ser revertidas, irmãos. Basta que a gente creia, que a gente pense como crente. Sem casamento, mas isso não significa que Deus não esteja cuidando de nós. Sem filho, mas isso não significa que o Deus zeloso não esteja vendo o nosso sofrimento, a solidão que aplaca o nosso coração. Sem emprego, sem sustento, mas isso não significa que Deus não esteja provendo uma maneira da nossa despensa estar farta, provida e alimentado o nosso ser, daquilo que nós necessitamos para caminhar neste mundo. Irmãos, as perdas podem ser, sim, possíveis na nossa vida, mas quando você pensa de fato como crente, sabe que Deus sempre haverá de reverter as perdas na sua vida. O salmista disse no Salmo de número 113, versículo 9: este Deus faz a mulher estéril viver em família e ser alegre mãe de filhos. E ele canta, aleluia. Ainda o sábio, em Provérbios, no capítulo 15, versículo 25, ele diz: o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Crente acredita que perdas podem ser revertidas. Mas crente também alegra-se na medida certa. Se ficamos muito felizes com os irmãos que já estão entre nós congregando, irmãos, isso é muito bom, né? A gente já ter 1, 2, 3, 10, 15, 20 pessoas congregando entre nós. Contudo, não pode faltar em nós o desejo de buscar mais ovelhas perdidas da casa de Israel. É disso que o texto está falando. O texto está nos mostrando que sim, as ovelhas que estão no aprisco são importantes. Mas diz o texto, aqui, na parábola que nós estamos, no versículo de número 13: e porventura a encontra, e em verdade eu vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta que encontrou, do que pelas 99 que não se extraviaram. O texto não diz que não haverá felicidade, alegria, prazer por estas que não se extraviaram. O que ele diz é que haverá um maior prazer por esta que foi encontrada. Ou seja, irmãos, a nossa alegria de ter pessoas conosco congregando, ela precisa ser sim grandiosa. Mas muito mais grandiosa precisa ser a nossa alegria por aqueles que ainda estão com seu entendimento cegado e que ainda não conhecem de fato esse Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra do Senhor diz que a festa no céu ocorre quando esse pecador se arrepende e conscientiza-se que precisa estar no aprisco como ovelha do Senhor. Portanto, nós precisamos pensar como crente, irmãos, se de verdade queremos viver como cristãos.
E assim, pensar como crente é confiar que o Deus que proveu cuida da provisão, acreditar que perdas podem ser revertidas sim, e alegrar-se na medida certa, entendendo que os que estão é alegria, mas muito mais alegria é por aqueles que ainda não estão, mas que em nome de Jesus um dia estarão, pois vão chegar pela força, pelo poder, pela direção do Espírito Santo. Por fim, viver como cristão, além de valorizar os pequeninos, viver como cristão, além de pensar como crente, viver como cristão é desejar os desejos de Deus. Versículo de número 14 diz: da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. Quais têm sido os nossos desejos, irmãos? Quais têm sido as nossas reais vontades no reino de Deus, queridos? Nós precisamos desejar os desejos do nosso Criador. É isso que o texto está nos dizendo. Em todo tempo, Deus tem um anseio, a vontade de fazer com que nenhuma ovelha se perca. Em todo tempo Ele busca isso. Ele manda mensagens, Ele manda pregadores. Em todo tempo, desde o início, desde a queda de Adão e Eva, Deus está fazendo isso. Em todo tempo Ele promoveu meios para que o homem pudesse conscientizar de que existe um Criador, um Deus Todo-Poderoso, que nós precisamos adorá-lo, celebrá-lo, que a nossa vida é nada sem Ele, que nós somos apenas como um sopro. Em todo tempo Ele diz para nós que nós precisamos nos colocar, nos posicionar como pessoas que dependem desse Deus. Ele manda profetas, Ele manda mensageiros, Ele manda anjos, como nós já falamos, manda pastores, manda homens, mulheres de oração, missionários. O que é que nos falta? O que nos falta de verdade, irmãos, é ter os mesmos desejos do nosso Senhor, ter os mesmos desejos do nosso Pai. Os nossos desejos não podem ser por uma casa apenas. Não que você não mereça desejar. Sim, trabalhe e deseje essa casa e conclua o seu desejo. Mas, concomitante a isso, deseje aquilo que Deus deseja. Que nenhum dos pequeninos se perca. Lembrando que você está entre os pequeninos. Lembrando que se você está entre os pequeninos, você é frágil. Lembrando que se você está entre os pequeninos, você é limitado. Lembrando que se você está entre os pequeninos, você é dependente. E, portanto, tudo vem de Deus. E se Ele quiser, Ele pode fechar os olhos para que você se perca. Mas este não é o desejo dele. E nós, enquanto cristãos, também não podemos desejar isso. Não podemos fechar os nossos olhos para esse mundo que perece, para as pessoas que estão indo para o abismo eterno. Nós não podemos fechar os nossos olhos para as pessoas, não só para aquelas que amamos, mas para aquelas que nem sequer conhecemos. Precisamos continuar com o nosso propósito firme de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, de falar do amor de Deus por este mundo, de falar deste Pai Celestial, de falarmos da vida eterna, de falarmos da condenação eterna. Precisamos continuar com o nosso firme propósito, irmãos, de desejar o que Deus deseja para a humanidade, que nenhum destes pequeninos se perca, que todos sejam salvos. Temos de fato trabalhado para isso, irmãos? Temos de fato a todo momento, em todo lugar, pensado e tendo a vontade e o desejo que isso aconteça? Ou temos apenas pensado e trabalhado pelas pessoas que amamos, que
fazem parte do nosso convívio, que nos tratam bem, que pensam igual a nós, que se comportam igual a nós, se vestem igual a nós. Precisamos ter os desejos do nosso Deus, e assim, se nos comportamos como pequeninos, desejamos em primeiro lugar não nos perdermos. E a gente já falou, se comporte como pequenino, se comporte como alguém que depende de Deus, se comporte como alguém que é limitado, que é frágil, se comporte como alguém que de fato confia nesse Deus, que acredita nesse Deus. Se comporte como alguém que depende, que precisa das ações de Deus na sua vida. Não permita que os outros se percam também no reino de Deus. Jesus precisa ser a todo momento apresentado para nós. Por isso, cultos, devoções, momentos devocionais, leituras bíblicas, orações, jejuns, cânticos. Jesus está sendo fortalecido no nosso coração. E ao mesmo tempo a gente vai tendo o nosso coração fortalecido e também dando a oportunidade de fortalecer outros corações. Porque Ele precisa ser apresentado para nós e para todos quantos cruzarem o nosso caminho. De fato, irmãos, precisamos viver como cristãos, valorizando os pequeninos, pensando como crentes e tendo os desejos do nosso Deus, que não quer que nenhum de nós se perca. Que Ele assim nos abençoe, que Ele assim a cada dia fortaleça em nós o desejo de sermos o maior no reino dos céus, nos humilhando, reconhecendo que somos